Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, nosso tema de hoje é suicídio indireto ou inconsciente. Todos nós lembramos que no livro Nosso Lar, quem leu o livro, quem assistiu o filme, o André Luiz foi considerado como suicida. Foi a partir daí levantada uma polêmica. Que tipo de suicídio ele cometeu? Qual seria, Então vamos acompanhar essa nossa palestra de hoje e tirar algumas dúvidas sobre esse suicídio indireto ou inconsciente. Há um consenso na doutrina espírita de que o corpo físico nos foi proporcionado para que nossa reencarnação cumpra o compromisso assumido antes de aqui retornarmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala a respeito do seguinte, palavras de Jesus, Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Essas palavras, que estão lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, são palavras dos Espíritos, E em cima dela nós vamos tirar algumas conclusões a partir de agora. Bom, também no livro dos Espíritos ele cuida desse tema, Nós temos lá no livro dos Espíritos privações voluntárias e mortificações. Na pergunta 718 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E os Espíritos respondem, sim, porque sem força e saúde, impossível o trabalho. Na 719 em seguida, o Kardec pergunta, merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os Espíritos respondem, é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à lei de conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais. Martirizar o corpo representa um suicídio indireto ou inconsciente? Bom, voltando ao livro Nosso Lar, nós vamos ver lá André Luiz, ele faz referência a esse fato. Ele conta uma conversa que ele teve com Clarencio, e o Clarencio fala, é de lamentar que André Luiz tenha vindo pelo suicídio. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no caso André Luiz, no entanto, ilude excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Todo o aparelho gástrico foi destruído, falando do André Luiz, à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância quando esteve aqui na Terra. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Isso disse Clarencio no livro Nosso Lar.
Olha, também são exemplos o uso de drogas, de fumo, alcoolismo, obesidade e todos os remédios tomados para alimentar a vaidade em prejuízo da saúde. O abuso do sexo com risco ou perversão, a direção do veículo fora das regras, ou alcoolizado, ou sob efeito de drogas, colocando sempre em perigo a sua vida e a de terceiros. Mas não devemos nunca nos esquecer que é um suicídio lento e silencioso, que nós chamamos de suicídio indireto ou inconsciente. Este é o que mais mata. O suicídio indireto ou inconsciente é quando aniquilamos lentamente o nosso corpo físico. Através do quê? Olha, da irritação, que é causadora de distúrbio circulatório, como entupimento de veias do coração. Calmantes, a busca da tranquilidade artificial, a pessoa por essa tranquilidade artificial à custa de calmantes. Alucinógenos, a busca da euforia ilusória através da maconha, cocaína, bebidas alcoólicas e etc. O vício mental, como os hipocondríacos, né? Que de tanto imaginar doença, acabam ficando doentes. Os melancólicos, que adoecem porque a parte psicológica está em baixa. Os maledicentes, que envenenam com o mal que julgam identificar nos outros, mas não olham para dentro de si, né? Os rebeldes, que são aqueles eternos inconformados com a vida. Os apegados a famílias e bens terrenos, materialistas, que passam a vida preocupados em ter e não em ser, em cuidar, em não perder, em não deixar ninguém passar a perna. Tudo isso leva a um suicídio indireto ou inconsciente. Bom, prosseguindo, nós devemos falar também da tristeza, longamente agasalhada pela pessoa. A mágoa conservada, a rebeldia sistemática, a irritação constante, o desespero irrefreado, dentre outros estados emocionais mórbidos, podem ser considerados suicídios indiretos ou inconscientes. Vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco. Todo dia tem um suicidiozinho, um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. O que acontece? Nós atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse suicídio lento e indireto. Muito bem, é importante destacar que não se preocupar com a saúde é um tipo de suicídio indireto, né? Será que você se preocupa com a sua saúde? Explicamos o porquê disso. Sabemos que suicídios existem classificados no mundo espiritual como suicídio indireto ou inconsciente. É característico daqueles casos de morte prematura, onde o indivíduo vai minando as suas reservas orgânicas em função de excessos, de abusos, de vícios, ou mesmo de imprudência. E com isso ele determina que aquele tempo deveria passar aqui na Terra, né, para cumprir a sua missão, ele acaba perdendo esse tempo, ele acaba partindo de modo prematuro, por causa disso tudo, né? O indivíduo vai minando as suas reservas orgânicas em função desses excessos de abusos, né? Na vida física, há muitas viciações que levam a provocar processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do corpo perispiritual, do perispírito, né? Notadamente naqueles que comandam as estruturas funcionais. Você vai tendo um desgaste, você vai tendo um desajuste, vai provocando um processo degenerativo no córtex encefálico, das glândulas endócrinas, da organização emotiva e também do sistema hematopoético,
tudo isso leva ao suicídio indireto. Mas há outras situações de suicídio indireto ou inconsciente, que não têm unanimidade e que apresentamos com o intuito de alimentar a discussão, tratando-se de ponto de vista diferente, né? Muito bem, as lutas corporais, todas são condenáveis, ainda que tendo a melhora do físico e do físico dos lutadores. Vários fatores militam nesse sentido. A vaidade dos contendores da luta, o propósito financeiro, principalmente, a agressão contra o corpo do adversário, causando sequelas, e pior, né? O estímulo de agressividade que acaba gerando naquela plateia que fica assistindo essas lutas, né? Muito bem, qual a diferença entre o entusiasmo mórbido de quem assiste às lutas de UFC ou MMA e a diferença com os romanos que iam ao Coliseu vibrar com as lutas de gladiadores? Nós já lemos muitas histórias sobre isso. Quantos e quantos daqueles seres, daqueles espíritos que vibravam com aquelas lutas dos gladiadores, com a morte nas arenas dos cristãos, como eles sofreram, né? Quanto tempo demorou para eles poderem reencarnar e tentar acertar esse passado deles. Talvez seja apenas o fato que um dos gladiadores tinha que morrer no final. Então eles vibravam com isso. Mas esses lutadores de boxe, karatê, UFC e outros também não estão morrendo pouco a pouco? Será que não? Quantos lutadores nós já não vimos que vão tendo sequelas no cérebro e morrendo e acabam desencarnando de modo prematuro antes do tempo? Quando exageramos num esporte, estamos nos submetendo a consequências que podem exigir futuras provações ou expiações para nos corrigirem a tendência de desrespeitar o próprio corpo. Vejam esse texto de Elza Ferreira no livro Fui Suicida. Existem os que dizem amar a vida, mas querem vivê-la em sua totalidade, como potenciais suicidas inconscientes. Haverá no mundo espiritual, por trás desses ousados seres humanos, espíritos levianos que colaboram para fazê-los pensar que apenas a coragem os move na realização de grandes proezas. É obsessão, né? Espíritos levianos que estão por trás incentivando isso aí. Não atinam para a seriedade desses esportes e pode levá-los à morte por suicídio indireto. Nesse conceito, podemos incluir aqueles esportes como bungee jump, paraquedismo e asa delta, onde o risco de morte tem um imenso custo espiritual, em contrapartida de uma inútil sensação de ter os limites da vida corpórea. Mas não deveríamos poupar também o esqui, o alpinismo, o automobilismo, ou motociclismo esportivos, que tantas perdas de vida causaram por atitude de desafio à lei natural, vaidade e luxo, sem contrapartida em melhor qualidade de vida espiritual. E os riscos resultantes de excesso na performance do corpo. Sempre que testamos o limite do corpo, estamos infringindo a lei que nos obriga a cuidar desse instrumento importante na nossa reencarnação. Mostrando coragem e otimismo, muitos se dedicam aos chamados esportes radicais. Na sua maioria, não praticam esses esportes com a intenção consciente de se matar, lógico, mas alguns ainda dizem: a gente morre de qualquer maneira, se não for meu dias, não morro. Simples assim falam, né? Mas o esporte radixi, por mais que digam o contrário, é um atentado contra a vida. Quando exageramos no esporte, estamos nos submetendo a consequências que podem exigir futuras provações ou expiações para nos corrigirem a tendência de desrespeitar o próprio corpo. Ao desencarnarmos, variam de acordo com as necessidades kármicas de cada um.
não havendo, portanto, uma igual à outra, no sentido de desencarne, né? Às vezes, esses desencarnes são precipitados pelo próprio espírito, não só por suicídio direto, como também pelo suicídio indireto. Esse último, que é o tema de nossa palestra de hoje, se dá quando, pelo gasto de fluido vital, ele abrevia seu tempo de vida. Este gasto excessivo se verifica quando ele, pela alimentação inadequada ou através de práticas de vida que consomem muito fluido vital, destrói seu próprio organismo. São suicídios lentos, ocorrendo a desencarnação antes do tempo. Outras vezes ocorrem desencarnações acidentais, por conta de processos em que o espírito se envolve, não previstas para a atual encarnação, mas que se verificam em decorrência de imprudências, imperícias ou negligências. Nós estamos vendo aí o Ayrton Senna, e ao lado tem uma mensagem, uma psicografia que ele passou, né, e onde ele fala, entre muitas coisas, que ele é um suicida, indireto. Né? Ele fala sobre isso. Então, quem puder ler essa mensagem psicografada que veio do Ayrton Senna, na internet tem muito, pode procurar que vocês vão achar. Ele é bem claro quando ele fala e conta por que foi um suicídio indireto dele. Né? Muito bem. Conduzir-se de modo a não se exceder em atitudes superiores à própria resistência, foi o que aconteceu com o Ayrton, nem se confiar a intempestivas manifestações emocionais, que também foi o que conta o Ayrton nessa psicografia, que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca um suicídio lento. Também se considera suicídio indireto a ida voluntária à guerra. Pois é. Acontece como uma forma de fugir de problemas materiais ou psicológicos. Também uma forma de buscar emoções ou alimentar a vaidade. A guerra seria uma ótima desculpa para o suicídio direto de Arthur, que pretendia morrer como um herói e ganhar medalhas. Isso quem fala é no livro Da França com Esperança, de Rodrigo da Cruz. O tal de Arthur, segundo no livro, ele queria morrer por sua consciência pesada, pois as vítimas dos lhe assombravam os sonhos. Nós sabemos também, por exemplo, que nos Estados Unidos, aquelas guerras que ele provocava antes, né, Vietnã e tantas outras, aqueles soldados que iam para aquela guerra eram voluntários, na realidade, eles eram pagos para ir para essa guerra. Eles iam por causa do dinheiro que eles recebiam. Né? Então, eles procuravam ir para essa guerra por um motivo, dinheiro no caso. Né? Ou alguns até para ser herói, para ganhar medalhas. Outros que tinham consciência pesada, ou sei lá. Então, a gente vê nas guerras que os Estados Unidos andou provocando, muitos casos desses voluntários que iam, né, que na realidade conta-se que eram mercenários, ou seja, iam por causa do dinheiro. Bem, gente, isso foi apenas uma pequena amostra do que pode acontecer conosco, ocorrendo um desencarne prematuro e sermos considerados suicidas indiretos. Né? Jesus, certa época, falou que Paulo de Tarso era um vaso escolhido. Nós sabemos disso, né? Pois é, nosso corpo físico é o vaso escolhido por Deus para a nossa romagem na Terra, para essa nossa reencarnação, para nós acertarmos esse passado. Nós somos o vaso escolhido e precisamos cuidar desse vaso, né? Então, por favor, cuidem desse vaso com muito carinho. Façam a reforma íntima, que é muito importante também, pois é o único meio de chegar a espírito puro, estar um dia ao lado do Pai. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Em seguida, prece final.
Passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.